Está começando mais um episódio do Meu Cast Podcast. E hoje nós estamos com um super convidado aqui, Ricardo Cabral. Ele é ginecologista e sexólogo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, velho. É um prazer estar aqui, é uma honra Ah, estar aqui e poder participar aqui com vocês. igualmente. Estamos também com o nosso parceiro, Wenderson Gomes, E aí, galerinha? parceiro de sempre, Gustavo Rocha. Salve, salve, galera. Isso aí. Primeiramente, Ricardo, me fala aqui, o que faz um sexólogo? Não é sexo não, né? Cara, você sabe que muitos anos atrás eu era casado e a galera falava assim, né, com a minha mulher: não, mas você é casada com sexólogo. Esse cara, né, amigo? Não é nada disso. O cara domina a arte. Conhece, E não E não é, né? Cara, na verdade, um sexólogo é uma especialidade. Eu sou médico. Então, no meu caso, é uma especialidade médica, mas ela pode ser uma especialidade, por exemplo, de um psicólogo ou de um terapeuta de outras formações, que trata as disfunções ou o sofrimento relacionado à sexualidade, à vida sexual das pessoas. Então, o sexólogo é o cara que aborda e trata, suporta, dá apoio nas dores de viver relacionadas à sexualidade. Disfunção de desejo, disfunção de orgasmo, disfunção de ereção, e aí vai, galera. Que legal. Mas no caso, a sua formação é ginecologista. Eu sou ginecologista. Ginecologista. E por que você quis ser ginecologista? Bicho, eu tive um grande chefe muitos anos atrás. Ele era um cara maravilhoso, chama Ricardo Marinho, é um cara maravilhoso. E ele a gente foi estudar o climatério, que era o envelhecimento feminino. Então, meu objetivo era ser especialista no envelhecimento feminino. E eu descobri que uma das dores de envelhecer é a perda da qualidade sexual. Então, para dar suporte de verdade para aquelas pacientes no processo de envelhecimento, eu resolvi me especializar em sexualidade humana, porque a mulher, ao envelhecer, ela sofre muito com diversos fatores hormonais, osso, coração, uma pancada de coisa que muda no decorrer do envelhecimento. Então a questão da menopausa também é um dos fatores, né, que pode fazer essa Super. diminuição. Sempre. Exatamente. A menopausa é um dos fatores que interfere muito sobre a sexualidade, porque a menopausa, assim, tecnicamente, é a queda dos hormônios femininos, No caso que que é o estrogênio, que chama. Uhum. E aí é lógico, como a sexualidade é muito baseada na presença dos hormônios no corpo, vai ter perda de desejo, vai ter dificuldade de lubrificação, vai ter... Então acaba sendo mais difícil para a mulher nesse momento. Isso se aplica ao homem também? Se aplica ao homem também, chama andropausa. Andropausa. Isso que eu ia te perguntar, a diferença de menopausa para andropausa. A menopausa é feminina. A idade média vai ser lá entre os 45 e 50. A andropausa é uns 10 anos depois. Então, o homem tem, por diversas coisas da formação corporal mesmo, o testículo e toda a glândula, o tecido glandular que produz o androgênio, que é o hormônio masculino, ele dura aí mais tempo, vai até seus 60 e tal. E quais que são os sintomas da menopausa? Ó, toda mulher sabe Quando chega, quando né? tá chegando. O clássico, velho, é o tal do calorão. Né? E ela nos fala assim: não, Ricardo, eu tava dormindo e acordei suando. Aí de repente eu tirei o casaco, tirei o cobertor, tirei não sei o quê, quando eu tava com frio. Aí busco o casaco, busco o cobertor. Então é essa descompensação de temperatura que tem a ver com a falta do hormônio também. E é o cérebro tentando se adaptar a essa nova vida, que é a vida sem hormônio. Uhum. E ela vai acontecer porque os ovários, que são dois, né, localizados aqui atrás, assim, eles nascem na mulher com toda a capacidade de produção de folículos e óvulos e tal já determinada. Então, durante lá, vamos dizer que a primeira menstruação aconteça lá em torno dos 12 anos, lá pelos 45, esses 40 anos, 30 e tal anos depois, o ovário perdeu a capacidade de produzir. Aí ele vai murchando. É como se fosse um desgaste do... Não é um desgaste, porque está pré-determinado assim. Ele já nasce com todos os folículos prontos.
E à medida que os meses vão passando, alguns vão sendo liberados e ela vai ovulando e tal. Tem uma hora que acaba o material ovular que fica guardado lá, armazenado dentro do ovário. E nessa hora cai a produção de hormônio também. E pode acontecer alguma, por exemplo, através de alguma doença, algum distúrbio, a mulher passar a ovular mais em determinadas áreas e esse período chegar mais cedo? Não. Inclusive, quando a gente estimula a ovulação, por exemplo, nos casos de infertilidade, Uhum. a gente dá remédio para a mulher fazer uma super ovulação, ovular mais. É esse que é aquele tratamento que o da pessoal fala, né? infertilidade. Aham. E tal. Isso não implica na menopausa mais precoce. Tem muita reserva ovariana. São centenas de folículos todos os meses que vão entrar em operação para ovular. E, portanto, estimular um pouquinho mais não é problema. Mas aquela idade, mais ou menos nos 30 e poucos anos, Uhum. vai chegar Assim. e a reserva ovariana vai acabar. No homem, como o hormônio masculino é produzido no saco, né? No escroto, ali no testículo, e ele não é pré-determinado no nascimento, ele produz espermatozoide a vida inteira, são células novas sempre, ele consegue manter a função testicular por mais tempo, produzindo hormônio masculino por mais tempo. Ah, tá. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que as mulheres ficam, tipo, doidas quando tá na menopausa. Já ouvi dizer que a mulher mata os outros na menopausa. Como é que é isso aí? Tomara que não, né? Como é que não? Com certeza. É, Mas já ouvi que elas ficam doidas, que quer fazer os trem absurdo. cara, É, igual como se gravidez. fosse uma TPM, É talvez? igual gravidez, igual TPM. Hormônio. Hormônio é uma... O que é um hormônio? É alguma substância produzida em algum lugar para ter ação em outro lugar. Então, se você tem um hormônio que é produzido da cabeça e vai ter ação em todas as células do corpo, é um hormônio produzido que vai ter uma ação específica. Os hormônios sexuais, que são os dois da andropausa e da menopausa, chamados esteroides sexuais, que é o estrogênio e o androgênio, eles também vão repercutir no corpo inteiro. A fase pré-menstrual, por exemplo, a mulher vai ter uma mudança drástica nisso até que menstrua. O corpo todo tem que se adaptar. Porque aquele nívelzinho de hormônio bacana que estava ali, caiu, ela vai mudar o humor, vai ter dor de cabeça, vai ter estresse, vai ter espinha, vai ter pele oleosa. Cada mulher tem um tipo de reação. Porque é uma adaptação ou uma falta de adaptação às mudanças hormonais daquele período. Então, cara, do mesmo jeito que na TPM, do mesmo jeito a menopausa ou do mesmo jeito a gravidez, não pelo mesmo tipo de mudança de hormônio. Cada um tem sua mudança diferente. Mas são mudanças hormonais que levam a mudança de comportamento. Aham. E aí a galera não vai querer matar ninguém. Mas vai ter mudança de Às humor. vezes fica mais agressiva. Vai ter mudança de humor. Sim. E essa questão aí do hormônio, a mulher é bem suscetível a essa mudança e tal, às vezes deu o exemplo do estresse e tudo, mas no homem isso ocorre também? Mesma coisa. A andropausa, ela acontece mais tarde um pouco, mas é Uhum. igual, velho. Você vai ter mudança de humor, vai ter calorão. É menos perceptível. Você já tá sentindo Porque calor, acontece já? devagar. Você tem muitos anos ainda pela frente até chegar nessa parte. Já tem cabelo branco, né? Já. Já tá dando pausa. Mas vai acontecer. Mas é Uhum. menos repentino, então também é menos doloroso. Uhum. Mas tem igual. É uma mulher igual. E tipo assim, com a mulher tem, como sempre tem essa tensão pré-menstrual, isso mexe com os hormônios dela e tem essa variação de humor e um monte de coisa. Com o homem, como ele não tem, mas tipo assim, é por conta dos hormônios masculinos, é só na andropausa que ele vai ter alguma variação? Exatamente. Alterações hormonais drásticas, como a mulher tem todo mês, o Uhum. homem não tem. Ele vai mais ou menos ali, pá, direto, Ele fica sereno e vai. do ponto de vista hormonal. Do ponto de vista hormonal. Vai direto até É tipo assim, não tem nenhuma desculpa pro homem falar, não, é meus hormônios. Hoje eu tô na homem minha... Hoje eu tô mal-humorado mesmo, e faz parte da vida. Exatamente.
Mas Ricardo, é- hoje aqui nós somos aqui 3 homens fazendo uma consulta com o ginecologista. Deixa eu te perguntar aqui, você como ginecologista, quais as principais dúvidas que as pacientes chegam para você, as principais dores que elas te perguntam no consultório, alguma coisa assim? Cara, é o seguinte, bicho. E é até massa tá falando só com homem pra dar um choque na almaiada, a almaiada ficar esperta. Lá vem. A mulher, as coisas mais comuns do consultório de ginecologia é contracepção, ajudar a escolher o melhor método contraceptivo pro casal, pílula, DIU, blá, 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 um tanto de coisa. Dores menstruais e distúrbios menstruais são muito importantes e muito comuns. E as disfunções de desejo, as disfunções da sexualidade também são muito frequentes. E é doido. Eu tenho certeza que o homem sofre das mesmas disfunções sexuais, do ponto de vista hormonal, orgânico. Mas como a sociedade, a nossa cultura, a nossa criação são muito diferentes, acaba que a mulher padece mais e sofre mais inclusive por alterações hormonais todo mês, da sexualidade. Então a mulher tem muitas queixas sexuais, muito. De dor na hora de transar. Olha, toda vez que eu tô transando, eu tenho uma dor não sei aonde, eu tenho uma dor que é uma pé da barriga. Ou eu lubrifico pouco, então o pênis entra rasgando, Há dores na penetração. dor na né? penetração. Aí vai, velho. Então a galera de tipos de dores, de tipos de manifestação diferente, que são da sexualidade, e a mulher queixa isso muito. Então, as disfunções de contracepção, dores ginecológicas clássicas, assim, e menstruais, principalmente, dor pré-menstrual, cólica pré-menstrual, mudança de humor, essas coisas são muito comuns do consultório. E as disfunções sexuais são muito comuns. E os remédios contraceptivos, eles diminuem, às vezes, o desejo da mulher Mas só um adendo aqui antes que responda essa pergunta. Só uma orientação, não fale nome de remédio, você como médico, porque o YouTube, ele corta a monetização se você fala nome de remédio, a gente Boa. Ah, tem isso. ele não deixa a gente promover o vídeo e tal. Aí Pode deixar. evitado de falar Não nome vou de falar, remédio. Porque senão ele tá achando que a gente, é como se a gente estivesse sugerindo que a pessoa tomasse algum remédio. Jamais. Tal. O YouTube é meio chato com esses três. Boa, boa. Pode continuar. E Não, mas Manda ver. o que eu perguntei é isso. Se algum remédio, ou não o nome do remédio, mas remédios contraceptivos, eles diminuem o desejo da mulher? vou te dar. Você que vai responder. O contraceptivo oral é um hormônio Uhum. que a gente toma que vai regular dentro da cabeça a liberação dos hormônios que liberariam os hormônios femininos naturais do Ah, sim. ovário. E, portanto, ele vai interferir aqui, mudar o hormônio feminino e aí não vai ovular. Então ele tá inibindo o que era naturalmente, né? Então ele vai mudar. Uhum. Se a mulher chegar pra mim e falar assim, bicho, Ricardo, eu tô tomando pílula e tô doida, morta de tesão, direto, quero transar, massa. Não é o comum. Porque é hormônio, então pode ser super pró. Mas o normal é que ele regule pra menos. Aí vai ter uma... Aí dá essa diferença. Exato. Uhum. Então é uma consequência direta do tipo de droga que ele é. O anticoncepcional é uma droga para interferir nos hormônios femininos. E você, como ginecologista, como que você ajuda suas pacientes a escolher um método contraceptivo ideal para cada caso? Cara, é muito legal falar uma coisa. Planejamento familiar, que é a escolha do método contraceptivo, ou até a escolha de conceber, faz parte do estudo do planejamento familiar, né? É sempre uma coisa conjugal. A gente não tem que ajudar a mulher a escolher, a gente tem que ajudar o casal. Por quê? Quem tá ali, velho, vivendo aquela vidinha ali, são os dois. Sim. Se você favorecer, por exemplo, a mulher não quer ter filho agora, então eu vou tomar uma pílula, aí ela fica sem desejo, aí não sei o que. Você vai desencadear ações negativas sobre o casal. Então o casal tem que entender o esquema junto para poder fazer uma coisa organizada que seja legal para todo mundo. Decidiu que é melhor para os dois. Exato. Então, baseando nisso, responder a sua pergunta é o seguinte: quanto tempo vocês querem ficar contraceptivos? É para sempre? Já tem tantos filhos e não quero fazer uma contracepção definitiva? É uma pergunta. Não.
é para adiar por 5 anos, porque a gente tá aqui organizando a vida, buscando uma grana, para equilibrar, parará. É um tipo de resposta. Não, eu quero ficar 10 anos, 15 anos, porque eu quero outro tipo de... Então, cada proposta contraceptiva tem a ver com o momento do casal. Tem a ver com aquela vontade de planejar a família. Uhum. Mas tem um método que funciona mais que o outro? Saúde? Mas tem um método que funciona mais que o outro, menos que o outro? Como Tem. que é? Tem diferença entre os métodos. E a vantagem deles vai ser sempre relacionada à eficácia, mas também relacionada ao momento da vida. Ah, tá. Por quê? Tem mulher que engorda com pílula. Tem mulher que incha. Tem mulher que fica com a pele oleosa. A gente pode mudar a pílula. Pode adaptar até achar uma que ficou legal. Tem mulher que não quer de jeito nenhum pôr um DIU, que é um dispositivo intrauterino Sim. que fica ali dentro e tal. Tem mulher que não liga. Tem cara que... Eu já ouvi casos de mulheres que dizem que falaram que engravidaram mesmo usando o DIU. Tem pouco, velho. Todo método tem falha. Nenhum 100% seguro. Nenhum. Só que o dia que falha é assunto. É, né? Então, a gente ouve falar, pô, falhou o DIU, não sei o quê. Aí já fala, Mas é "Esse porque cara nem, funciona." enquanto ele funciona, ninguém fala dele. Ele funciona 10 anos direto. Igual a ninguém fala mudança de remédio, né, que o pessoal fala. também. Exato. Ah, engravidei na mudança de remédio. Muita gente fala isso. Porque a gente só comenta o lado nada. do dedo. falha, É. Exatamente. Agora, o basicão, que é quando ficou funcionando lá anos e anos e anos. Aí ninguém vê, né? E Mas tem, falhas. tem algum método que é 100% eficaz? Tem uma brincadeira, Sim. que é o método da Sonrisal. Se a mulher colocar o Sonrisal entre as pernas, pular na piscina e não molhar o Sonrisal, não engravida. Ou seja, é impossível. Impossível, exato. Não dá, velho. Havendo relação sexual, sempre há o risco de concepção. Com o DIU, 1 a cada 1.000, 2.000 casos. Com pílula, 1 a cada 500, 800 casos. Com a ligadura, 1 a cada 5.000 casos. Até com a ligadura. Até com a ligadura. E Tem. tem Cara, eu fiz há muitos anos atrás, tá? Mas se nasce com ligador é porque tem que nascer mesmo, não tem jeito. Foi. Eu fiz a ligadura de uma paciente minha, muito tempo. Ela engravidou. Pô, não é possível, cara. Engravidou. Ela já tinha 2 filhos e tal, não sei o quê. Ela, Ricardo, chegou lá grávida. Eu falei, putz, vergonha. Liguei ela na segunda vez. Aí amarrei. Já deu uma oferta, já pra Ela engravidou. Perdeu. Mas ela chegou a engravidar. Que isso. Ou seja, bicho, eu fiz 2 ligaduras nela. Isso aí era pra nascer mesmo, não tem jeito não. No segundo até perdeu a Nasceu gestação, mas ela era um caso de uma... Né? Você vê que quantidade. tem crianças que às vezes elas geram até fora do útero, né? Tem casos assim, não tem? Tem. Incomum pra caramba, mas tem. Mas tem. Não, é porque eu falo assim, porque você deu um exemplo que você fez 2 ligaduras e mesmo assim a pessoa engravidou ainda. Aí você vê casos de A gente criança até que não é sabe gerada se fora nesse do útero. caso teria sido dentro ou fora, porque Uhum. ela fez o exame positivo, mas a gente não localizou no ultrassom e rapidinho perdeu. Isso também vale para quando o homem faz aquela cirurgia, eu esqueci o nome. Da Vasectomia. vasectomia. Vasectomia, sim. É a mesma coisa. Tem a mesma chance, né? Religa. Bicho, é comum não. É muito raro. Mas religa. A natureza é muito mais forte que a gente. Esquece técnica cirúrgica. O médico tem que largar essa prepotência. O que a gente faz, bicho, desse tamanhozinho. A natureza é um monstro de organização de coisas, de energia, sei lá. Que é muito mais do que a nossa técnica, muito mais do que a gente quer, né? E como é que funciona assim na vasectomia? Porque tem o caminho, né, por onde passa ali o esperma, né, com o espermatozoide. No caso, vocês interrompem, né, através de um corte ou vocês amarram ele para... Corta, amarra a beirada de baixo e a de cima. Então, corta. Tá aqui um tubinho. Você corta aqui, amarra aqui, ele solta. Então, Se soltar... tá cortado, amarrado de um lado, do outro e distante. Mas recanaliza. Por quê? Ah, velho, porque Só Deus são sabe. forças que a gente não vai explicar. O corpo humano é perfeito, né? Ele tenta reparar. Maravilhoso. Ô, Ricardo, uma dúvida que muitos homens têm é o seguinte: muita gente tem medo de fazer essa cirurgia da vasectomia
com medo de perder a ereção. O que Não. você tem a dizer sobre isso? Relaxa, galera. Vai lá, vasectomia em paz. Eu já vi muitos amigos falando assim, eu não faço isso aí, não. Vai que o negócio faz um negócio errado lá e para de funcionar. Não vai parar. A vasectomia, ela funciona num canalzinho que liga o testículo até a saída, né, do canal ali de saída de ejaculação. E ela obstrui só a passagem de espermatozoide. A ereção é muito mais. A ereção depende de hormônio, depende da próstata, depende dos vasos ali, da base do pênis. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Tem muita gente que não faz porque eu com medo disso aí. Só não vão subestimar o cabeção. É, né? Porque se o cara entrar nessa neura, fizer a cirurgia, e na neura Aí na cabeça dele, né? bloquear e ficar com disfunção eretiva, aconteceu. Então, não vamos desvalorizar os problemas do cabeção, que às vezes O cara tem que mais fazer um forte do que a gente tratamento imagina. psicológico, né? Nesse caso. Exatamente. É isso aí, é igual uma pessoa saudável que vai ter uma relação e às vezes você tá pensando, tipo, nossa, eu tenho que fazer direito, aí brocha na hora, né? Tipo, não tem nada a ver, mas é algo que vem na mente, né? Pressão na cabeça, né? Cara, jovem, a disfunção erétil do paciente velho, ou do paciente hipertenso, ou do paciente diabético, tal, é uma coisa. Pode ser vascular, pode ser jovem. Não sei o que foi. Deus te leve. Amém. É pra levar a gripe, você não, né? Mas esse espirro não sai de jeito Mas- nenhum aqui. aqui. Eu não espirro, não detesto. Aí a disfunção erétil do velho ou do doente, diabetes, hipertensão, tanta outra coisa, pode ser por causa dos vasos. Jovem, pouquíssimo provável ser uma disfunção por causa de problema do vaso. É muito mais provável ser uma disfunção psíquica. E aí, bicho, é o seguinte, o cara goza ou brocha a primeira vez. E cai aquele peso em cima dele, né? Na próxima vez que ele vai transar, o cabeção tá péssimo. Tá tipo, putz, agora eu tenho que mandar bem, porque senão... Aí, ele dá uma brochada mais ou menos. Meia bomba, né? Como É que diz, bomba. né? Mas ele conseguiu transar, mas só que no cabeção dele, ele tá péssimo. Na próxima vez, aquele peso vai estar todo ali de novo. E se a parceira comenta ali alguma coisinha, aí piora mais ainda. Exato. E às vezes a parceira tem forma de comentar. Sim. Amor, hoje eu me senti diferente. Tem alguma coisa te incomodando? Tá legal, não tá legal? Um Outra coisa estresse. Hoje não tava tão firme. Aí o cara vai sentir o peso da porrada, do impacto da cobrança. Então, comunicação é tudo, é a chave, só que tem que ser bem feita. Não é verdade. Aí começa a zoeira, né? A brincadeirinha, mesmo que seja inocente, mas a zoeira acaba na cabeça do homem. Porque a masculinidade do homem, no geral, que vê, é a questão do ato sexual ali do pênis. Aí, se tem uma crítica, claro que é a forma, né, que se aborda, se for uma crítica negativa, isso complica mais na mente dele, né? Demais. Velho. Vamos sair da sexualidade e falar de futebol. Jogador sob pressão é pênalti. É verdade. Sendo que eles treinam pênalti o dia inteiro lá no coletivo. Na Chute Copa na cara mesmo do a gol. gente E vê. lá eles chutam só pro gol, porque não tem ninguém olhando, não tem ninguém pressionando. Na hora daquele estresse, Esse caldeirão ali. o caldeirão é pênalti. O que é o caldeirão perto de uma mulher? Ela pode fazer uma expressão muito maior ali, velho. Então a pressão é foda. E qual que são as principais causas da disfunção erétil? A disfunção erétil masculina, ela acontece ou por problema de vaso, os vasos do pênis não estão permitindo passar o sangue e ele não tá ficando cheio, ou por problema de nervo, o nervo peniano não tá mandando o estímulo certo pro vaso agir, ou por problema psíquico, ou por todos juntos. Então, o mais comum é o psíquico. O mais comum num homem mais idoso é o vaso. No câncer de próstata, quando fez a cirurgia, é o nervo. Num paciente que tem uma lesão do tipo paraplegia,
com lesão medular e tal, não sei o quê, é nervo. Então, para cada tipo de paciente tem uma maior prevalência de problema. O fato é que é sempre um desses 3 fatores ou combinações entre eles. Ah, tá. E tem alguma doença assim que a pessoa possa ter que possa interferir? No caso, umas coisas tipo uma diabetes, alguma coisa? Então, vamos lá. O que é o infarto? Infarto do coração. A artéria do coração entupiu, não passa sangue. Morre as células pro lado de cá, só que morreu a célula do coração, aí ele para de bater. Porque a artéria entupiu. O grande problema do infarto é o entupimento da artéria. Se o pênis fica duro por causa de sangue, que precisa de artéria para se dilatar e passar sangue, quando tem problema arterial, tem problema peniano. Então, diabetes aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de disfunção erétil. O próprio infarto em si. Às vezes o paciente está infartando, a gente trata, põe o cateterismo e tal, mas vai aparecer uma certa disfunção eretiva, porque é o mesmo lugar, é a mesma artéria, é o mesmo tipo de artéria, velho. Só que uma tá no coração, outra tá no pênis. Mas elas estão sofrendo os mesmos efeitos do corpo, da pressão alta. Então, todas as doenças vasculares, diabetes, pressão alta, colesterol e outras diversas, têm efeito nos 2 lugares. E normalmente dá essa disfunção erétil em todos esses problemas? Porque às vezes pode ser um sinal, às vezes o homem está com uma disfunção erétil, às vezes ele está com vergonha de consultar um profissional, mas isso pode ser um preventivo de um problema mais grave que ele... Putz, bicho. Maravilhosa a sua colocação, velho. A disfunção erétil, num paciente ali que tenha essa configuração, não é do jovenzinho, mas num cara de 40, 50 anos e tal, pode ser o prenúncio de um problema coronariano. Porque apareceu que broxou primeiro. Mas a artéria entupindo. É um Que sinal que o corpo está Exato. dando. Então, isso que você falou é tão legal porque a gente não tem que ter vergonha de procurar médico quando tá com problema desse tipo. É porque é algo que mexe muito com a masculinidade, né? É. E como é um assunto assim que talvez a maioria dos homens não procura, né? Porque normalmente mulher tem um costume de ir ao médico, sempre tá se cuidando. O homem não se cuida tanto. E talvez quando chega um assunto assim, ele tenta contornar com outros remédios, acha que Vai no curandeiro, vai onde for, vai na mesa de Aí tem boteco. aquele negócio, o pessoal fala assim, tem que tomar um só negócio. tem que comer uns amendoim, uma paçoca. Fugindo do diagnóstico. É só ver a questão. Mascarando, né? Exato, atrasando o diagnóstico. É só ver essa questão. Quem que vai mais no médico? Uma mulher no ginecologista ou um homem no urologista? Eu morro de medo. E porque uma das coisas que vai acontecer lá é tomar uma dedada e fazer o exame da próstata. E geralmente, A galera tem isso- medo de ficar viado. E isso já é zoado já na sociedade. geralmente, E não tem nada a ver uma coisa com a outra. geralmente a piada que tem entre os homens é que o médico que vai fazer o toque, ele tem um dedo maior do todo, e tem uma verruga na ponta do dedo que ainda. E isso faz parte do mito, velho. Que é uma Exatamente. loucura cultural, assim. E tem nada a ver você ir no médico, tomar fazer um exame de próstata, do que ter um desejo homossexual e massa. São coisas completamente diferentes. Só que a gente é tão durão, tão metido a durão, tão Verdade. pseudo durão, que evita ir no médico, porque, não, velho, o que será que eu... Mas Não às tem nada a vezes ver com a algo, outra. é algo da sociedade. E aí né? não vai no médico, velho. Aí não vai, não diagnostica a doença. Eu tive um tio. O cara Já só, já só se Não queima. tem a idade ainda. Eu tenho um tio que ele falava assim: gente, se for pra me fazer. Ele até, infelizmente, ele faleceu, né? Ele falava assim com a gente: se eu tiver de ir fazer esse exame de próstata, eu preciso que me mate de uma vez. Dá aquela injeção letal que eu tô. Ele já falava velho. assim. Isso é implantado no homem desde Essa muitos anos. cultura louca. Isso é Pelo doideira. amor de Deus, galera. Vamos no médico. Uma dedadinha Tem não nada a mata ver. não, né? Não quis. Não, vai ser ótimo. Você vai curtir. Ficar lá mais seguro pra sua saúde boa. Você vai continuar sendo homem do mesmo jeito. É muito, Deus me livre. é muito pior não descobrir a doença e não Não tratar. tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Eu tenho milhares de vezes na vida eu escutei essas comparações que são absolutamente infantis. É infantil. Né? Mas só que é assim, que a gente
tá na cultura, tá na sociedade. Então a gente sofre impacto dessa Pois é. infantilidade. Oi, Gato. E Pelo amor de Deus, vamos separar as coisas, né? a gente vê que o exame a primeira vez é aos 40 anos. É, mais ou menos. Depois que vai, tem período de tempo que tem que voltar e olhar? Tem. Depende se o urologista vai Ele perceber alguma mesmo coisa diferente no ou não. exame, É. ele... Mas normalmente vai ser lá pelos 50 anos. Aí vai voltar a ter. Será que a cada 10 anos depois de Não, 40? aí vai ter uma rotina mais curta. Mas geralmente quem tem 1, câncer, 2, tem o 3 caso de anos. câncer na família, tem que ir mais cedo, né? Porque o risco é maior. Uhum. Então, Mas se for uma pessoa saudável, vai aos 40 e o urologista vai orientar sobre um calendário para o futuro. Vai ser de 5 em 5, depois pode ser que fique de 2 em 2, 3 em 3. Vai depender muito do exame, da consistência da próstata, da sintomatologia. Oi, Gado, voltando aqui no assunto da disfunção erétil aqui. Você falou as causas, mas e o tratamento para quem tem disfunção erétil? Como é que funciona? Cara, graças ao avanço da medicina sexual, hoje a gente tem muitas drogas. Quando há 25, 30 anos atrás veio a primeira droga, que era o sildenafil, ela veio para revolucionar a indústria da medicina sexual. Depois disso vieram outras que são absolutamente equivalentes do ponto de vista de funcionamento. Tem injeçãozinha para poder fazer mudança nos vasos do pênis também. Então tem, em último caso, a prótese, que é o tratamento que substitui, coloca dentro do pênis uma estrutura rígida, de modo que ela substitua a ereção e ela faça a ereção acontecer porque ela é uma estrutura rígida. Mas essa estrutura rígida, e quando o bicho estiver desanimado, como é que fica? Não fica desanimado, ele fica sempre Pro rígido. resto da vida? É. Tá animado pro resto da vida? Aí você aprende a manipular ele lá pra guardar. Aí é complicado. E tem umas mais evoluídas, você pode encher e inflar a próstata, a prótese e desinflar a prótese. Então Não. você consegue regular isso. isso... Mas- Muito mais comum do que essas drogas sexuais ou do que a prótese, a terapia sexual resolve. Como assim? Tirar do homem esse medo, velho, esse pânico de falhar. Esse mito da brochura é uma coisa louca. Então, igual o jogador no pênalti. Se você consegue diminuir o caldeirão e melhorar a vida do cara ali naquele momento, e existem estratégias técnicas para isso. Você vai batendo papo com o cara, vai conversando com o cara, aí fala, ó, bicho, essa semana você vai para casa, vai fazer isso, isso, isso. Aí ele volta na semana que vem, consegui, então massa. Então agora você vai fazer isso, isso, isso. E aí vai adequando até que a disfunção fique sob legal. controle. E depende da rotina também, né? Porque eu vi uma entrevista do Kid Bengala. Não, tipo ó, assim- não, calma aí. Não, sem Não. deboche. Esse cara é debochado. Ele é debochado. Olha as entrevistas que o cara fica vendo. Debochado. Entrevista do Kid Bengala. Vai lá, continua. Não, e o Kid Bengala tá vendo, você tá convidado pra vir aqui. Falar isso pra sua cara, Pelo amor tá? de Deus. Eu quero ver ele repetir isso aqui. Não, mas o Kid Bengala é peça raríssima. Continua aí. Aí ele falou que, tipo assim, que antes, né, porque como ele é um ator pornô, ele tem que estar, vamos dizer assim, na boa forma pra fazer. Ele falou que ele, se não estou enganado, ele aplica uma injeção alguns minutos antes, até mesmo por conta do tamanho, por conta da idade também. É a tal da medicina sexual. São essas drogas que foram aparecendo que promovem a ereção. Sim. O caso do Kid Bengala, por todo respeito aos tamanhos, de proporções humanas, o cara precisa de ajuda medicamentosa também. Sim. E é lógico, aí vem a idade. E vem a performance. E também é um cara cara tem que tá que ali. transar sempre. diversas vezes, eu não sei como é que é a rotina direito, mas vamos dizer Aí que vai lá seja e várias vezes por dia. Erra a gravação, não repete essa parte aqui. O cara tem que ser uma verdadeira máquina. E também tem uma pressão maior, né? Porque, tipo assim, Nossa. se o homem, ele, como um casal, tem a pressão da mulher, um ator pornô ali tem a Tá todo pressão mundo vendo, né? da câmera e o produtor ali, tipo, E não o tem que fazer diretor, o vai, diretor. Vai, força! Deve ser uma doideira. e Não tive essa experiência na vida, mas deve ser uma doideira. E eu vi que É tem, muito mais pressão. tem muitos homens que não conseguem ir nessa carneira pornô por conta disso, né? Porque ele não consegue manter a ereção Acredito. por conta velho. da pressão. Mas você conseguiria 5 vezes por dia, pra galera te olhando e cobrando. Pô, tá feio, tá bonito. Não, vai por baixo, vai por cima, vai por lá. Aí coloca a mão tá no que assim agora. Bicho. E aí perde muito da expressão, velho, sexual. Transar
aquele momento ali é um momento teatral, velho. O sexo, de um modo geral, não era para ser aquele momento teatral tão exigente. Sim. Não quero dizer que o palco de performance, que às vezes é a cama, não é exigente. Mas o que a gente tem que fazer na nossa vida pessoal é tirar o palco e simplesmente ir pra lá namorar. Transou boa, não transou boa. Vai compensando, a ansiedade vai ficando legal. Entender que é Mas natural. toda vez né? que você transformar a sua cama num palco e tem obrigação de ter performance igual um artista pornô, bicho, você tá. Sabe o que eu complicado, acho? velho. Que às vezes a pessoa vê o sexo como se fosse uma missão. Eu tenho que cumprir aquela missão e pronto. Só que a questão é o seguinte: ele não é feito pra isso. É para um momento pra você relaxar com seu parceiro ali, sua parceira. É um momento ali que a pessoa não é uma obrigação. Você não tá fazendo aquilo ali por obrigação. Ele é um momento de prazer que você quer ter aquele momento. Não uma missão que você. Se eu falhar. Pronto. Complicado, cara. Tem gente que vê, tipo assim, né? A sua colocação é perfeita. O problema é que ela não tá espalhada na rua. Uhum. A missão na rua ainda existe. Mas o que você falou é perfeito. Velho, vamos lá, transar, ver qual é. Tô com meu homem, com minha mulher, com minha galera, do jeito que eu quiser. Por diversão. Conseguir mais, conseguir menos, conseguir isso. Boa. Agora, se você chega lá, obrigado a tudo, obrigado a conseguir, obrigado a não sei o que, não aguenta, velho. E quais são os riscos para um homem saudável, né? Que, tipo assim, quer manter uma relação, só que, tipo assim, às vezes ele vai sair com alguma menina, alguma garota que ele conheceu e fala assim: não, eu tenho que tomar um remédio aqui pra eu dar conta, meia hora, 1 hora, 3. E, tipo assim, uma pessoa que já é saudável, que não necessita. Existe demais. O uso dessas medicações sexuais para que a gente chama de uso recreativo acontece direto. Menino, jovem, saudável, lá com seus 30 anos, tudo bem, mas toma para garantir. Aí, na verdade, se isso for uma prática ocasional, beleza. Se isso começa a virar uma rotina, o que está acontecendo, e às vezes ele não percebeu, é que ele está usando uma bengala para suportar emocionalmente a ansiedade que ele viveria naquele momento. Acaba ficando dependente daquilo, né? Cria uma dependência. E só acredita que ele consegue fazer se ele tomar, né? Exato. Aí nessa hora, ele virou um disfuncional. É igual a pessoa que Porque bebe pra isso, né? Se ele não tomar, ele não vai funcionar porque ele fica com aquela loucura. Que bebe para atrasar. Uhum. Quantos e quantos homens falam, não, bicho, se eu for transar, eu tomo um uísque ou 2 para poder atrasar minha ejaculação, senão eu gosto muito rápido. Porque o álcool realmente retarda. Uhum. Porra, virou uma piração. Quer dizer que agora eu só transo bêbado porque senão eu vou gozar rápido. Para. E falando nisso aí, a ejaculação precoce também, ela pode ser, essas questões assim desse nervosismo e tudo, também pode influenciar que a pessoa tenha isso. Ejaculação precoce é essencialmente psicológico. Não são reconhecidas várias drogas que ajudam, várias coisas que a gente pode tratar e tal. Mas, em princípio, é a ansiedade que faz gozar rápido. Uhum. E outra coisa que sempre vem em todo papo sobre sexo e sexualidade é quantas vezes o homem precisa penetrar, fazer movimento, penetração, para dizer que a ejaculação é precoce ou não. Uhum. Não tem esse número. Não tem um tempo assim. Não tem. Se o cara transou um pouquinho que seja, mas foi legal, foi confortável, não criou angústia nem pra ele, nem pra parceira, ou parceiro, Uhum. boa. Agora, acho que eu gozei muito rápido. Acho que não foi bom. Acho que não foi. Criou angústia? Vamos estudar. Aí a gente pode usar droga, pode usar terapia, pode usar só bater papo. Mas, de um modo geral, a causa é psíquica. Eu vejo muito na sociedade que tem essa brincadeira, tipo assim, o homem foi lá, durou 5 minutos, durou 2. Tem um tempo certo, tipo assim. Não. Ele acabou de falar, o tempo certo é o tempo que deixa todo mundo confortável, né? Exato. Ô, velho, a resposta mais interessante pra isso é o seguinte. Não é pra você responder. Olha pra sua vida pra trás. Você já teve transa boa e transa ruim. Alguma delas você estava medindo no termômetro ou no relógio ali pra saber quanto tempo ela durou?
Do tempo não, mas tem gente que põe uma música assim e anda a música acabar, já foi. Se você tava despreocupado e sossegado, boa. Não foi porque ela durou mais ou durou menos que ela foi boa, não. Você pode ter tido uma rapidaça que foi muito legal. Quantidade não é igual a qualidade, né? Não, O tempo, quer dizer. exato. E agora, teve uma outra que demorou pra caramba e foi maravilhosa também. Então não é tempo, é conforto. E também tem gente que demora um tempo e a mulher tá assim, nossa, tomar que acaba rápido que eu não tô aguentando mais. Tudo causa desconforto. Atrasar causa desconforto, antecipar causa desconforto. Então, não tem mágica. Cada um no seu equilíbrio vai chegar no lugar certo. Aham. E se os dois saírem dali satisfeitos, boa, velho. É isso que faz. Você acha que a pornografia também, o homem ficar assistindo muita pornografia, faz ele ter uma ejaculação precoce também? Porque ali ele vê ali 5 segundos de vídeo ali já foi, pronto, acabou. E depois quando vai com a mulher... Não. Assistir a pornografia não causa ejaculação precoce. Agora, se o homem é daquele sujeito masturbador violento, começa a assistir o filme, se masturba rapidaço, goza. Quando ele estiver com a mulher, o que ele vai querer? vai fazer Aquele mesmo tipo de resposta Reação. rapidaço. Aí, não é a pornografia que causou ejaculação precoce, mas um comportamento sexual seriado, Uhum. super estimulante, porque a mão é muito mais forte que a vagina, Sim. ou o ânus. E aí, velho, você acostuma com aquele tipo de ritmo, chega na hora, você vai acabar apresentando aquele tipo de ritmo também. Uhum. Então não é a ejaculação, não é a pornografia que levou a ejaculação Entendi. precoce, mas Uma série de o fatores. enredo ali Uhum. em torno de assistir aquele E filme. falando nisso, a masturbação é uma prática saudável? Absolutamente saudável. Quantas vezes por dia? Não interessa. Quantas vezes por ano? Não interessa. Não tem número nem pra mais nem pra menos. Se não causou angústia, é saudável. O cara fala assim, eu masturbo 3 vezes por dia. Você fala, sofre com isso? Não. Te atrapalha a trabalhar? Não. Te atrapalha a dormir? Não. Te atrapalha na sua relação conjugal com seu parceiro ou parceira? Não. Tá tudo bem. Então, toca a vida. Eu me masturbo 1 vez por ano. Você está desconfortável com isso? Tá achando que é pouco? Não. Tá tudo bem. Beleza. O outro fala, bicho, eu masturbo todo dia. E 1 vez só por dia. Mas estou muito angustiado com isso. Porque eu acho que isso é um pecado. Eu acho que isso é um erro. Eu acho que não sei o quê. Pode estar fazendo mal. Pode estar atrapalhando minha cabeça. Virou angústia. Então a medida da disfunção não tá no número, nem no tempo, nem no minuto, nem nada disso. Tá na angústia. É igual você fala, tá na cabeça também, né? Tá na cabeça. E tipo assim, um tempo sem. Igual, por exemplo, o órgão masculino ele precisa dar o sangue, né? Passar pelos vasos para ele ter a ereção. Exato. Se o homem ficar muito tempo sem ter ereção, né? Sem prática sexual, chega algum tempo que prejudica? Não. Não é descrito assim. E é pouco provável que ele fique muito tempo sem ereção nenhuma. Porque diz que não tá, o tipo, organismo, usando, né? à noite vai promover ereção. O tal tesão de mijo que o neguinho acorda com. Sim. Com Já acorda animado. já né? acorda animado e tal. É uma resposta do cérebro. Não é para treinar o corpo, não. Mas são descargas hormonais e descargas tal. Que faz com que o cara acorde lá com ereção. Não é uma ereção por desejo, Uhum. mas é uma ereção. Então o corpo vai se organizando. Mas o não usar ou não ter relação sexual não danifica o nosso corpo a longo prazo. Isso aí. Então, até uma informação para passar para as mulheres. Existe a ereção por desejo, mas também existe a ereção que não é necessariamente por desejo. Né? Sem dúvida. Vontade de fazer xixi costuma dar ereção. Dormir costuma dar ereção. E estímulo direto vai causar ereção mesmo que não tenha desejo. É um estímulo. O corpo é uma coleção de reflexos e sensações. Você às vezes vai sentir um estímulo e vai ter ereção, mas não é porque você desejou ou mentalizou aquela ereção, é porque o corpo respondeu ao estímulo que aconteceu ali. E quando responde assim é porque, vamos dizer, tá saudável, né?
Bem provavelmente tá saudável, tá tudo funcionando, tá tudo legal. Tipo assim, não é alguma coisa que tá errado demais. Tipo, não. Jamais. Se tá tudo respondendo, tá tudo certo. É. Tá normal. Pô, tá normal, tá funcionando. Aí, pessoal, nós estamos aqui hoje com o Ricardo Cabral, ginecologista e sexólogo. Nós estamos falando de sexo aqui, então tira as crianças da sala, viu? E quem tá só assistindo aí, já dá o like aí, já se inscreve no canal para dar aquela força aí. Ô, Ricardo, a gente acabou de falar agora, quer dizer, o Anderson agora lembrou do Kid Bengala aqui. Tocando nesse assunto aqui, que tem muita gente que tem essa dúvida. Na hora do sexo ali, o tamanho do chibongo, o tamanho é documento ou não? Não. Com absoluto respeito ao Kid Bengala. É porque nem todo mundo tem uma ferramenta igual do Kid Bengala. Nem mais ou menos, né? É que tem o tal do micropênis também, né? Micropênis é doença. É doença, né? Aí nós estamos falando de pênis tão pequeno que não é capaz de penetrar. Agora, o pênis consegue penetrar, consegue fazer o movimento sexual e vai ter a sensação de ejaculação, orgasmo e tal, massa. E o velho, não tem nada a ver tamanho com prazer. Tem gente que fala assim, né? Nossa, mas eu realmente gosto mais do pênis grande. Eu gosto mais do pênis menor porque aí não me dói. Vai ter de todo tipo. É como tem que editado, né? Mais vale um pequenininho brincalhão do que um grande bobão. Exato. E ao mesmo tempo, se for um grandão, mas você curte, velho. Que massa. Então, vai buscar o cara, então. Mas não é uma coisa absolutamente pessoal de quem a gente tá namorando com. Se vai gostar de pinto maior, menor, mais grosso, mais fino. Mas... O mais importante é que faz parte. Cada um de nós vai ter as suas escolhas. Boa. E é natural. Não significa que maior vai ser mais prazer. Uhum. E não significa que menor vai ser pouco prazer. Pelo contrário. Mas há o menor, que é tão menor que virou micropênis. Aí não consegue ter uma penetração, não sei o quê. Já é um problema médico. Que é difícil de tratar pra caramba, mas é um problema médico. É possível, né, o tratamento. É muito difícil. Mas é outra história. Eu tenho uma pergunta que a minha esposa Achei que pediu ele pra fala te que tem um fazer. micropênis. A gente tá falando disso, do nada, é falar, eu tenho... Depois eu te mostro. Jamais. Deus me livre. Já que tiçou interesse, né? Aí tá casando de bengala aqui. Mas a minha esposa tá com 20 semanas de gestação. Aí ela falou que ela tá sentindo uma dor tanto aqui na parte da virilha quanto na parte de trás das costas. Isso seria algo normal pelo período? Absolutamente normal, cara. Tá crescendo uma coisa dentro da barriga. Então, tudo que tá dentro da barriga vai ter que se readaptar. Sim. Vai ter que empurrar o intestino para um lado, empurrar o fígado para o outro, empurrar o rim para o outro. Total, né? Então, tem desconforto mesmo. Você traz um trem até importante, legal de lembrar. Pode transar grávida? Pode. Sempre. Quando que há uma contraindicação para o sexo durante a gravidez? Quando a gravidez está em risco de parto, porque ele pode precipitar o parto, quando há o risco iminente de abortamento e algumas outras condições infecciosas, se a bolsa rompeu, uma série de outras coisas. Agora, de um modo geral, uma gravidez evoluindo bem, ou transar no começo, ou transar no final, ou transar no meio, sexo vaginal, sexo anal, pode transar à vontade. Não é um problema para É gravidez. verdade que transar na gravidez facilita a passagem do neném? Nada. Então não tem nada a ver. Mito. Eu já ouvi falar disso aí já. Mito. Que tipo assim, até no finalzinho é bom transar porque aí facilita a passagem. Não, mito. Em relação ao desejo da mulher grávida, ele é maior, menor, mesma coisa? É porque a gravidez é uma explosão de hormônios, né? Então pode ter mulher que pode perder o desejo, mas também pode ter mulher que aumenta o desejo. Te respondo. Aí, ó. Já é sexólogo, já. Não é aquela questão de hormônio que a gente estava falando? São hormônios novos, são hormônios para gestação, que é a progesterona e outras coisas. Cada um vai sentir aquela mudança hormonal de um jeito. Vai ter a mulher que vai querer se isolar sexualmente, tem a mulher que vai ficar super
A gente vê casos de mulher que fica com raiva do marido, que eu já fiquei sabendo, assim, que às vezes acontece na gravidez, ela toma uma certa raiva. Isso não Acontece. é uma disfunção sexual, Uhum, mas isso é acontece, né? um evento psíquico daquele momento. Mas isso tem a ver com o hormônio também, Isso né? aí, até por experiência própria, eu acho que isso aí é real mesmo, viu? Existe, A mulher começa a ficar mais chata, começa a ficar mais Não é. enjoada. existe uma mudança de comportamento. Se o casal lidou com isso na boa, velho, Uhum. agora, se a resposta de um dos dois foi meio exagerada, em algum sentido, isso vai ser um motivo de distanciamento. Uhum. A gravidez não obrigatoriamente é boa pro casal. É porque eu lembro que alguém me falou assim, eu Tem não que consegui ter nem tato. olhar pro meu marido. Tem que ter sabedoria para você conseguir entender suas mudanças do corpo, Uhum. entender da sua mulher ou entender as suas próprias. Assim, tem Porque o homem também inteligência, fica grávido. Tem que ter inteligência Ou a emocional. mulher, quando é uma parceira, também fica grávida. Grávida é o casal. Uhum. A gente vai sofrer com várias ansiedades. A gente não sabe se a grana vai dar. A gente morre de medo de o novo neném. Qual que é o impacto que ele vai trazer para minha família? Eu vou conseguir sustentar? Eu vou ser bom pai? Eu vou ser boa mãe? Eu vou ser boa. A cabeça fica cheia de dúvida. E aí, bicho, cada um vai lidar com isso de uma forma. Uhum. E ter raiva do parceiro, normalmente não vai resolver nada. É. Mas as reações psíquicas não são dominadas. Não tem uma regra. Uhum. Pode acontecer, sim. E talvez no caso de gestação, talvez cabe mais ao homem procurar entender como é que funciona nessa questão dessa explosão de hormônios da mulher, entender que ela pode estar querendo se isolar mais sexualmente, ou da questão dela ficar com raiva, porque às vezes a mulher teve essa opção, tipo assim, não tô com desejo nenhum, não quero fazer. Mas às vezes o homem, ele quer insistir, ele quer levar de uma forma não saudável, de haver uma briga. Cara, quando dois não quer, um não briga. Quando um não quer, dois não brigam. É. O homem, de um modo geral, não vai estar sofrendo as mudanças do corpo. Não vai ter as mudanças hormonais. Então, sem dúvida, ele tem que saber o que está acontecendo e usar a racionalidade para dar permissão para aquele momento ser ali uma nova realidade dentro do casal. É porque eu acredito que deve Mas ter os dois têm que homens... ter sabedoria para negociar, Uhum. para poder, você não tá sendo legal comigo agora. Então vamos rever isso. Mas você também não tá sendo legal comigo agora. Então vamos rever isso. É uma sabedoria conjunta. Que às vezes pode ter homem que acha que é besteira, né? Acha que a mulher tá grávida. Se tipo ele assim. pensou isso, ou se ele desrespeitar isso, ele tá sendo desrespeitoso para com o casal que ele constitui. Uhum. Ele tem que entender que as coisas mudam e participar da mudança. Flexibilizando de um lado e às vezes pedindo também do outro lado algum tipo de flexibilidade, algum tipo de ajuda, algum tipo de entendimento. Porque ele também tem angústia. Ele também tá sofrendo, ele também tá com medo, ele também tá com não sei o quê. O desejo dele também muda. Pô, a gravidez é um evento conjugal, Né? né? É muito mais do que a mulher grávida ou o homem grávido. É um casal grávido que tem que negociar. E falando de gravidez aqui também, como é que funciona essa parte de desejo da mulher quando ela tá grávida? Porque antigamente a gente via mulher com desejo querendo comer sabonete, querendo comer tijolo. Hoje em dia não é que é comer hambúrguer, pizza. A minha esposa me mete desejo de comer hambúrguer, pizza. Mas que desejo que é isso? É Não justo, é desejo não, pô. Desejo bom que é esse? Cara, o desejo, no mundo animal tem desejo também. Mas eles são muito mais relacionados a sal, ferro, coisas desse tipo. Então, por isso que existe sal É no uma coxo, deficiência, né? lá no pasto. A gente põe sal. Porque a vaca, o boi, percebe que o corpo precisa de sal, vai lá e lambe. Uhum. Mulher grávida, muitas vezes, sente falta de ferro e come tijolo. Já vi muito acontecer isso. Por causa do ferro. O organismo é tão lindo, a natureza é tão legal que vai passar um significado que aqui tem ferro, aí vai lá e rói o tijolo. Coisa mais doida do mundo. É mais doido. Então esse desejo é um desejo bem orgânico. Os outros desejos, desejo da madrugada, desejo disso, daquilo outro, Você é meio diferente. aí são coisas do comportamento que estão alterados por causa também dos hormônios. E, claro,
parte também dessa negociação é um jeito de eu te pedir uma atenção, é um jeito de eu te demonstrar um carinho. Então, são várias negociações que vão acontecer no mundo do casal. Então, há os desejos que são bem orgânicos mesmo, e tem os desejos que são das mudanças comportamentais relacionadas aos humores, aos hormônios, e outras que são das adaptações relacionais. Um jeito de eu te pedir carinho, você me dá E carinho. tem como se fosse os antidesejos também, né? Que a mulher deixa de gostar de alguma coisa. Minha esposa, por exemplo, parou de gostar de queijo. Vê esse mineiro que não gosta de queijo. É. É A minha complicado. deixou de tomar de gostar de café. Ela é viciada em café, mas na cabeça não aguentava nem ver cheiro de café. Vai entender. Não é orgânico. Não é uma coisa definida. Cada um vai viver o seu. Né? E é normal demais. Normal demais. E a verdade é que se você negar algo de comer pra uma grávida, pode aparecer uma bolinha no seu olho. Já ouvi dizer. Vai parecer terçol. Bonitinho. Senão você negar uma coxinha, É bonitinho, né? o neném nasce com cara daquilo que você negou. Vai Você nascer negar com uma cara de coxinha, o neném nasce com coxinha. cara de coxinha. Tomara que não, né? As superstições. Né? Mas a cultura é forte demais, cara. São coisas muito mais fortes do que a gente imagina. O Brasil é muito rico, né? Muito. Talvez em cada estado as grávidas tem alguma Vão coisa ter um relacionada. tipo de desejo. Baseado na cultura deles. Vai ter um tipo de crença, vai ter um tipo de coisa. Isso é mágico. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Por que dá mancha no útero? Já ouviu falar disso? Você tá falando da mulher fora da gravidez. Fora da gravidez. A mancha no útero normalmente é uma lesão induzida por um vírus, que chama HPV. Faz a manchinha lá, a gente passa aquele aparelho, que chama espéculo, por dentro da vagina, olha lá dentro. A gente joga uma tinta, e essa tinta colore mais no lugar onde tem essa manchinha. Então parece uma manchinha mesmo. Você olha lá, fica lá tudo rosinha com uma manchinha. Mas Mas isso é uma coisa que prejudica a saúde? Como é que é isso? de um modo geral, a gente tem que queimar e tirar. Ah, tem que queimar. Porque é vírus. Ah, E vira tá. câncer, às vezes. Ah, entendi. O único jeito de tratamento é fazer isso, é queimando. Queimar, a gente pode queimar com bisturi elétrico, a gente pode queimar tirando aquele pedacinho, ou às vezes só com um líquidozinho, já queima também. Porque o tecido se regenera depois, né? Regenera. Aí. E todo mundo tem HPV, tá? Não é Ele fica uma adormecido, coisa. nenhum. Fica adormecido e um dia ele resolveu crescer ali, fazer aquela verruguinha, aquela manchinha e tal. Trata e boa. Mas é por isso que mulher faz controle ginecológico frequente. Tá explicado aí. Ó, agora eu vou fazer aqui uma pergunta de milhões, viu? A pergunta que todo mundo gostaria de saber. O que é orgasmo e como chegar lá? 5 milhões de dólares. Se você souber, nós vamos sequestrar você pra você ensinar pros outros. Aí, Não sei. Cara, orgasmo é a sensação final do prazer, é o êxtase. Como chegar lá? Graças a Deus, cada um vai ter seu jeito. Cada um vai ter seu corpo e a sua resposta. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo tinha. Velho, não adianta. Se a gente transformar esse ambiente aqui, que é um ambiente descontraído, trouxer um salgadinho e uma bebida alcoólica e virar boteco, a gente vai chegar à conclusão que você gosta de uma pegada forte, você gosta de uma pegada leve, você gosta de um beijo na nuca, você gosta de um beijo na boca, você gosta de um beijo na orelha. É assim, né? Cada um de nós tem seu jeito, tem sua pegada. Cada um sente prazer de um jeito. Boa. E falando nisso, tem diferença de prazer e orgasmo? Ou é Pra uma mim, coisa? não. Tecnicamente, o orgasmo é o êxtase do prazer, que é o final da zona, da fase de excitação. Prazer é uma forma desse êxtase. Você pode sentir prazer mesmo sem estar fazendo o ato sexual ali. Exato. Uma coisa diferente. E não é só no orgasmo que a relação tem que ser prazerosa. A relação pode ter sido massa. Mas bater na porta, interrompeu, você parou antes Trancou. de gozar. Ela não perdeu o prazer, não, velho. Aquela relação não deixou de ser prazerosa porque não teve orgasmo. Então, orgasmo e prazer são coisas absolutamente conectadas. Estão juntas, mas... Exato. Se por acaso chegou num êxtase do prazer, você pode chamar de orgasmo. Mas eu gosto de dizer para os casais que eu oriento, que eu tô batendo papo e tal, esquece o que é orgasmo. Vivam pelo prazer. Porque orgasmo é uma coisa que às vezes é difícil de alcançar
E prazer você pode alcançar sempre. Ah, legal. E o que você diria para as pessoas que... Porque tem gente que nunca não sabe nem o que é orgasmo, nunca chegou lá. O que você diria para essa pessoa? Relaxa. Relaxa. Vai ter prazer. Porque tem gente que tem dificuldade de ter orgasmo mesmo, velho. Boa. Mas tem uma forma para facilitar isso? Não. É se conhecendo mesmo e conhecendo... Toque. Estímulo. O estímulo do seu jeito. Uhum. Não é do meu. E esse macete é o seguinte. Conta pra sua mulher que você gosta, pro seu homem. Fala pra ela, contar pra outra parceira ou pro parceiro o que ela quer, onde que ela gosta. Porque eu não sou obrigado a saber se eu sou o cara da pegada forte ou da fraca. Uhum. Mas se você me contar, eu posso me adaptar para minha relação contigo, com aquela pessoa, com aquela mulher. Então, a comunicação, ela é altamente excitante, não porque você tá verbalizando só, mas você tá dando o caminho das pedras, velho. Uhum. E o seu corpo é teu, só você que sabe. Então, ninguém vai descobrir. Agora, ó, gostei desse negócio que você fez agora, foi bom demais. Aí, ó. Significa Aí que já daqui a começa pouco você no pode caminho fazer. certo. Exato. Então, comunicação para que você transmita para o outro o caminho do teu corpo. Porque o prazer é nosso, sempre. O prazer nunca é do outro. Uhum. O prazer é nosso. Legal. Depende dos nossos estímulos. Legal. Você, como sexólogo, um dos maiores sexólogos da Terra, Ricardo Cabral, como abordar o assunto de sexualidade com adolescentes? Com franqueza. Sexo existe, não existe? Sim. Tem dúvida. É porque tem gente que fica protegendo demais. Ah, como é que eu falo? Tem uma forma certa de falar? Aliás, Ou eu tenho medo de fazer essa comunicação? Na quarta série a gente já tem uma matéria relacionada a isso, É. na biologia, né? Ah, mas é muito Cara, diferente, né? Não, é diferente, mas eu falo assim, você já tem Tem uma que ter introdução educação ali. sexual. Educação sexual faz parte do currículo básico. Uhum. Todos os estudos mostram, estudos sérios, mostram que o fato de haver educação sexual durante a primeira adolescência ali e tal, não aumenta o casos de gravidez precoce, de gravidez da adolescência, nada disso, pelo contrário. Então a educação sexual é fundamental. Sexo existe. Sexo é do corpo. Quando o menino viveu a adolescência, vai mudar os hormônios e vai descobrir os desejos e as coisas. Se você tiver conhecimento para estar preparado por aquela mudança, você vai viver aquilo muito melhor. Agora, se deixou viver no susto, sem preparos, É. sem informações. Não treinou os filhos para aquele momento, né? Exato. Aí chega despreparado. Exato. E você falou um trem, velho, eu vou te responder de uma forma bem honesta, assim. A gente nem sempre vai saber falar sobre isso. É honesto dizer, meu filho, eu não me sinto bem para conversar com você sobre isso. Quero te levar no médico. Vamos lá no posto de saúde bater um papo. Vou te levar no médico privado aqui fazer um papo. Porque aí um ginecologista, um urologista, um enfermeiro, um psicólogo vai poder abordar isso e te ajudar. E é honesto da mesma você dizer, eu não tenho conforto para conversar com você sobre isso. Então vamos fazer isso. É tipo assim, os pais não são obrigados a ter aquele conhecimento pra passar. Nem conhecimento, nem conforto, velho. Você virar pra sua É porque menina e falar, na vez do pai olha, também minha ninguém filha, o dia que você conversa for com ele. transar, você faz isso, você faz aquilo. Às vezes o cara vai falar, putz, não consigo abordar esse assunto direito. Massa! Terceiriza a abordagem do assunto, Nós, como adultos aqui, ó, mas terceirize. eu tava até brincando com ele aqui, falei com ele, ó, a gente sempre Tá comenta. brincando de quê? A gente Nós tá sempre. falando de sexo aqui, pô. A gente Explica tava isso aí. brincando verbalmente, falando no grupo. Tá se complicando, A João. gente tava falando o seguinte, porque assim, sexo é um assunto que às vezes a pessoa tem medo de falar. As pessoas comumente têm medo de falar. Então eu falei até brincando com ele, falei aqui, eu tô aqui me preparando psicologicamente para me falar sobre o assunto, que é um assunto que geralmente a gente não Bloqueia. tem esse papo assim, igual a gente tá tendo com É um sexólogo. tabu na sociedade. Todo mundo tem essa dúvida, às vezes um medo, às vezes alguma Cara, coisa falar assim. sobre isso é difícil, imagina com seus filhos. Não é fácil. Então, terceiriza a responsabilidade e não esconda o assunto. Uhum. Olha, esse assunto é importante sim, mas eu não me sinto confortável. Vou pedir ajuda para alguém. De qualquer forma, tá. Massa. Vou conversar com a sua professora. E- Massa. e
na minha visão, eu vejo que você falando, às vezes, você conseguindo, nem que seja o médico falando por você, eu acho que isso ajuda um adolescente a identificar um abuso também que ela pode estar sofrendo. Claro. Isso ajuda a identificar. Bicho, não sei se você viu, essa semana saíram os números da violência brasileira, né? Do registro brasileiro de violência e tal. São 200 casos de estupro por dia. Isso acontece até dentro da própria casa da criança. A do maior parte adolescente, deles né? acontece dentro de casa. Ou seja, se você simplesmente achar que o assunto não existe ou ignorar o assunto ou enfiar ele embaixo do tapete para não ver, você provavelmente está dando espaço para algo muito ruim acontecer. Então, vamos começar na boa. Abrir o jogo. E falar a verdade. Até quando a verdade for, não tô confortável, deixa eu pedir ajuda pra gente fazer esse papo mais organizado. E como falar de um histórico de abuso com um novo parceiro? Tipo assim, sofreu alguns abusos anteriormente, como é que você fala isso com o parceiro que você tá atualmente? Se eu criar uma regra aqui, eu tô Vai da tentando inventar pessoa, né? Vai depender do nível de confiança, da estratégia. E vai haver um momento até que você não quer dividir aquilo e vai guardar pra si. Não é obrigado a falar, não. Então, vamos entender naquela relação, naquele equilíbrio entre aquelas pessoas, como é que tá a confiança, eu vou trocar isso, eu não vou trocar isso e tal. Se você falar assim, não, eu me sinto mal com isso, eu quero guardar pra mim, há que se respeitar. E no caso de DSTs, que é doenças sexualmente transmissíveis, como é que você fala isso com um parceiro novo? Como é que você tem essa conversa? É uma coisa meio, confuso, né? é uma coisa meio complicada de ter falado. E tem que falar. Nesse Não tô caso, eu falando acho do que caso teria, do né? AIDS. A AIDS é uma coisa que você vai continuar com ela. O HPV, você continua com ele. Agora, a gonorreia que você teve na infância, precisa contar? Ah, não, isso aí não precisa. Então, É uma coisa que você tipo assim, pra alertar a pessoa do que você tem isso e pra tomar uns cuidados, os dois, né? então, coisas, hepatite B, AIDS, doenças sérias virais e tal, Coisa que não vai afetar o outro, acho que não tem necessidade de. vamos abrir o jogo e usar camisinha. É. Não dou conta, não quero abrir o jogo de jeito nenhum. Então, use camisinha, porque o jogo vai estar mantido com respeito. Porque você não tá passando nada pra ninguém. Mas, se você sentiu que tá na boa pra conversar, toca o pau. Se você precisa de ajuda, procure alguém ou uma ajuda especializada pra te ajudar a conduzir esse papo. Tá com dor, velho? Tá com desconforto? Usa a camisinha. Toca a vida. Ah, legal. Mais do que isso. Camisinha sempre, né? Porque quem vê cara não vê doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. E também que a gente falou mais cedo que mesmo os meios contraceptivos, eles, em algum caso raro, pode falhar, né? Então, no caso, se o casal ele não quer ter filho, mesmo se prevenindo, tipo com uma ligação, Ligação pra quem? no caso da mulher, a ligadura. Velho, perfeito. Isso chama a contracepção dupla. Toma pílula e usa camisinha. Toma não sei o quê. Porque aí você se A protege. redundância. Você faz redundância e se protege ainda mais. E a camisinha é o único jeito de prevenir IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, ela é quase que universal. A indicação dela é universal, assim, digamos. É porque às vezes o casal não quer ter filho e fala assim, ah, não, fiz a ligadura aqui, já estamos livres já resolveu. Tipo, você quer pra garantir mais, aí Você usar o quer preservativo. garantir mais, ou usa a camisinha, ou até uma pílula, ou há formas. O casal quer garantir mais, tudo bem, mas tipo assim, dificilmente um casal que é um casal que faz todo dia ali gosta de usar camisinha, porque é uma coisa, tipo assim, a camisinha você usa com gente da rua que você não conhece, tal, mas um casal mesmo dificilmente gosta de usar camisinha, porque é uma coisa que incomoda, uma coisa chata, uma coisa ruim. Tecnicamente, a camisinha é pra todo mundo. Sim. Mas se a gente ignorar que a camisinha é um problema, também a gente vai estar tapando o sol com a peneira. Exatamente. A camisinha é uma coisa diferente durante a sexualidade. Aí tem gente que tem que pôr. É lógico que a sensação física não é a mesma. Então, fingir que é a mesma coisa, não é. Não tem é. jeito. mas a importância dela é tão grande
que há que se superar essa pequena perda, porque aí você vai se sentir muito mais confiante, muito mais tranquilo, pode transar à vontade, porque não vai pegar doença, não vai engravidar. É. Então, E também é uma a vida é questão, feita de escolhas, velho. Ah, com certeza. Não tem como a gente não ter escolhas. é uma questão de conhecimento igual. Eu não sabia que mesmo fazendo a ligadura, fazendo a vasectomia, ainda tinha chances assim mais raras de. Muito pequenas. Muito pequenas. Mas há. Agora, não há nada. Em medicina, tinha uma chefe minha, 1000 anos atrás, ela falava assim: nunca diga sempre, nem sempre diga nunca. Quando você coloca na frase. Isso aí é sabedoria, viu? Quando você coloca na frase nunca ou sempre, você ligou um extremo. Não adianta. Biologia não é assim. Então, nunca e sempre, provavelmente é errado. Nunca é muito tempo. Viu? Nunca é muito tempo. Você, como sexólogo aí, tem quanto tempo que você mexe com isso? 26 Um anos. especialistaço aqui. Quais que são os principais mitos que as pessoas têm sobre o sexo? Vários. Mito. A gente fala que é uma mentira com força de verdade. Né? Né? Tipo isso. A gente falou vários aqui hoje. Mito de que a sexualidade, a gravidez interfere na sexualidade. Mito que tem que durar X minutos. Ou tem que ter orgasmo. Mito que tem que ter pinto grande ou pinto pequeno. E vários outros. Os mitos são essas coisas que a cultura inventa e vão repercutindo na nossa cabeça. Tamanho de pênis, tempo de relação sexual, tamanho de vagina. Se o sexo tem que ser com orgasmo ou sem orgasmo. Se sexo vaginal é melhor do que anal ou anal é melhor do que vaginal. São invenções sociais e que não são válidas. Até no caso do exame de próstata também, que os homens. Eu vou virar homossexual porque eu tenho exame de É. próstata. Nada a ver. Nada a ver. Então, Esse assunto tem muitos o mitos. mito é muito importante porque ele leva a distúrbios e às vezes a você não fazer o que é certo. Como ir no médico, ou como usar a camisinha e tal. Uhum. Então, mitos são inúmeros. É mito ou verdade que doenças sexualmente transmissíveis é mais fácil de pegar com sexo anal do que com sexo vaginal? Porque com sexo anal ali é mais apertadinho, tá? E pode ferir e tal, não sei o que. Isso é mito ou verdade? Uma verdade parcial. O sexo anal sangra mais. Então, para aquelas doenças que são transmissíveis via sanguínea, a possibilidade é maior. Agora, gonorreia, por exemplo, não. Porque ela não precisa de ter sangramento, então não precisa ter lesão peniana para fazer, para transmitir. Então é uma verdade parcial. Mas Entendi. para alguns tipos de doenças, sim. Ah, entendi. Você, com toda essa experiência de ginecologista, você já pegou algum caso assim muito diferente, um caso muito engraçado que você queira compartilhar com a gente aqui? Cara, tem uns casos muito legais assim que a gente vai escutando durante a vida. Não tô com algum pronto aqui para te contar, não, mas tem muito caso legal e tem muito caso que mostra a fragilidade humana. É a gente deixar os mitos entrarem na nossa cabeça e virar um monstro. E, por outro lado, tem outros casos que são sensacionais, que são a superação humana. Quando pessoas com problemas graves de saúde ou com vivências graves na vida conseguiram reverter e estão aí mandando bem, felizes e uma boa. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que todos os casos têm seu valor e merecem nosso respeito profissionalmente e que cada um deles tem um significado diferente. Para mim, a vida já teve, todos eles estão em algum lugar na minha memória me alimentando e me Moldando a pessoa. educando para o que eu, né, sou hoje, depois de tantos anos escutando e participando dessas histórias, dessas vidas. E, por outro lado, todos eles guardam minha profunda admiração pelo tipo de superação, o tipo de vitória que aquela pessoa alcançou, né? Ah, top demais. Qual que foi a principal coisa que você aprendeu nesses anos todos de experiência trabalhando como ginecologista? Respeito. Fundamental. Fundamental, a gente tem que aprender a respeitar o outro.
E a Hoje em gente, dia a gente tá precisando disso muito. como sempre precisou, Sempre precisou, né? Só que os e mais do que nunca. Mais do que nunca, exatamente. Bacana demais. Você tava falando pra gente que hoje você não trabalha mais como ginecologista ali, praticando mesmo. Você hoje é mais empresário na área da saúde. Conta um pouquinho disso pra gente, hein? Hoje eu tenho um projeto que chama Eu Saúde, que pode conhecer no eusaude.com.você. Ó, É como se fosse uma plataforma de educação em saúde, que é uma assinatura de um serviço de saúde. Tem aula de ginástica, aula de yoga. Eu vi que nutrição, na época de tem pandemia bastante você tava fazendo telemedicina também, né? coisa. E o Eu Saúde também oferece telemedicina, diversas especialidades médicas e não médicas. A gente tem é uma plataforma mesmo de provimento ó, que top, hein? de educação em saúde e saúde em si. Eu vi lá que você contratou vários artistas da Globo lá pra fazer Foi. propaganda para o seu negócio. Tão maravilhoso. Como é que foi isso aí? Orlando, a Glória, Cleva e a família do Orlando. Eles são pessoas fantásticas que acreditaram no propósito que era fazer saúde de forma diferente. E estão comigo aí nessa empreitada. Ah, legal demais. Um homem que tem vários networks interessantes aí. Obrigado. Oi, cara, tá acabando aqui o nosso podcast, passou muito rápido, a gente aprendeu bastante com você. Ah, que bom. Queria agradecer você aí pela sua presença, pelos ensinamentos e pela sua experiência aí com a gente. Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado por pela oportunidade de vir aqui, é uma honra. Toda vez. isso aí. Tô às ordens, velho. Você gostaria de deixar uma mensagem final aí ou falar de alguma coisa que não foi falado ainda? Não. Falar alguma coisa que não foi falado nunca vai acabar. Tem assunto pra vida inteira. Mas uma mensagem final, não tem dúvida, cara. A nossa vida conjugal, relacional de um modo geral, é uma vida dinâmica. Ela vai depender de todos os fatores, todos os momentos, todas as mudanças, todos os hormônios, todas as coisas. Com comunicação e respeito, a gente vai ter uma chance muito maior de passar pelos problemas e pelas dificuldades. Bora lá. Ah, isso aí. E alguém que quer começar nessa área de ser sexólogo ou ginecologista, qual que é a principal coisa que ela tem que saber? Respeito. Respeito. Fundamental. Aprender a baixar o julgamento, não julgar os outros e poder escutá-los para poder, com as histórias, criar uma nova história. Top demais. Muito obrigado aí. Beleza. E uma mensagem final aí, doutor Anderson. Quero agradecer aqui o nosso convidado por ter participado, porque dessa forma a gente ensina através do conhecimento. Então eu vejo que o conhecimento que você passou para nós hoje, para os telespectadores, são o suficiente para começar a quebrar essas barreiras. Porque através desses conhecimentos a gente vai entender o outro, né? E com isso a gente consegue ter mais qualidade de saúde na vida. Muito obrigado. Muita Obrigado. saúde lá para a gestação da sua esposa. Obrigado. Deus nos proteja. Isso Amém. aí. Obrigado. A mensagem final do doutor Gustavo Rocha. Primeiro queria agradecer o Ricardo, foi um prazer tê-lo aqui. Prazer foi meu. Foi um assunto muito bacana, um assunto que a gente às vezes tem vergonha de falar, um assunto que não tá na boca do povo, né? Todo mundo fala, mas ninguém fala. Nem todo mundo, né? Mas é um assunto muito interessante e assim, e o que eu queria falar também para o nosso público em geral também, não transforme sexo numa missão, não só viva aquele momento, né? Não? Exato. Seja, Sabe. busque prazer não como se fosse uma missão, ser obrigado a fazer aquilo ali, mas aquilo ali é um momento do casal, um momento que vai relaxar, um momento que você tem que viver aquilo. Então, é isso que eu queria falar também, que eu aprendi escutando o Ricardo falando, vendo as coisas aqui. É uma das coisas que a gente, dentro desse contexto que a gente conversou, eu consegui enxergar isso, que a gente tem que viver aquele momento e não ser obrigado por aquele momento. E também, é sabedoria, hein? também agradecer nossos inscritos e agradecer mesmo aquelas pessoas que estão sempre apoiando a gente, que a gente muitas vezes, às vezes, tá aqui porque a gente tem sempre aquele pezinho ali empurrando a gente, a mãozinha empurrando a gente, porque não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Não. E graças a Deus a gente tem crescido pouquinho a pouquinho a cada dia. E agradecer e falar para aquelas pessoas que ainda não deram like, não se inscreveram, mas tá aí vendo nossos vídeos. Dá uma moral pro nosso trabalho aí. Vão lá se inscrever. É porque vão lá tem gente curtir. que só assiste, mas não curte. Tem gente que é aquela pessoa invisível. Eu tô assistindo, aprendendo, mas não tô curtindo, não tô me inscrevendo nem nada. Aí você que é desse jeito aí, já soca o dedo no like aí, já se inscreve, já dá um joinha, um comentário. Que a gente E tá... escreva nos comentários o que você aprendeu aí com o doutor Ricardo Cabral. Exato. Isso aí. Então, a minha mensagem final também, eu queria falar que
as pessoas largar de preconceito, né? Negócio de, não vou no médico, não vou no urologista, porque é negócio de dedo, eu vou virar viado, não sei o quê, não tem nada a ver um negócio com o outro. Isso ajuda a prevenir vários tipos de doença. Isso é uma coisa que tem que largar pra lá e vamos ser felizes. A gente sabe, cada um sabe o que é, cada um tem a sua identidade, não precisa ter esse tipo de medo, não. Isso é coisa infantil. Muito bem. Isso aí. Então é isso, pessoal. O podcast de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Tamo junto e é nóis. Oh. Fechou.